Vídeos que começaram a circular nas redes sociais mostram estudantes brincando de derrubar colegas no chão. Os pais ou responsáveis e escolas ficaram alarmados e pelo menos um caso de morte já foi registrado no Rio Grande do Norte. Uma adolescente de 16 anos morreu em novembro do ano passado por traumatismo craniano. Diante de todo esse cenário, o Jornal Tarobá convidou a chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de Londrina, a Jéssica Pieri, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Jéssica, primeiro, boa tarde para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Jéssica, ontem esses vídeos começaram então a circular novamente nas redes sociais, principalmente ontem, né? A gente começou a receber em grupos de WhatsApp, enfim. Como é que o Núcleo Regional de Educação recebeu essa informação? Na verdade, no final do dia, o meu WhatsApp privado, né, não do núcleo, começou a bombar, porque muitos pais, professores, diretores preocupados com isso, o próprio WhatsApp da assistente do núcleo regional. Portanto, hoje pela manhã nós nos reunimos, eu, a assistente e a coordenadora pedagógica do núcleo, para que a gente pudesse sentar, pensar numa orientação a todos os diretores, escrever uma carta de orientação para que pudesse ser enviado aos diretores e assim repassado aos professores como orientação, para que aquilo que eles percebam dentro da escola possa, que saia fora do normal que a criança vai fazer ali dentro, possa servir de orientação para que a gente possa conter esse tipo de brincadeira que pode levar à morte. Como isso vai ser então repassado aos estudantes? Vocês estão, e também aos funcionários, vocês estão preparando alguma forma pedagógica ou será uma reunião? Como é que isso vai acontecer? E uma outra pergunta, né, também o pessoal em casa, né, principalmente os pais, enfim, que têm os filhos matriculados na rede estadual. Já houve algum tipo de registro desse tipo de situação, dessas brincadeiras que nós estamos então acompanhando nessas imagens, em alguma escola aqui de Londrina? Especificamente dessa brincadeira, aqui em Londrina, no núcleo de Londrina, não houve nenhum registro. Mas a gente sabe que esse tipo de brincadeira, como já houve outras, de baleia azul e tantas situações que já aconteceram, é muito importante a atuação eficaz, firme do pai e da mãe, junto com a criança, junto com o adolescente. A voz do professor, principalmente daquele professor que o aluno tem como liderança, que ele tem uma paixão maior, porque isso sempre acontece dentro do ambiente escolar, é muito importante. Mas a voz do pai e da mãe de orientação, antes que o aluno saia de casa, que o seu filho saia de casa, é imprescindível. Sabe, orientar, saia de perto, não se envolva, tem bagunça e principalmente, se o aluno percebe que no intervalo, na sala de aula, sem a presença de um adulto, ele percebe que aquilo está acontecendo, vá chamar o diretor, vai chamar um professor, vai chamar alguém, um agente 1, um agente 2, alguém da escola, né? As escolas hoje, conta a grande maioria, já dentro de Londrina, conta com um policial, né, que está ali dentro da escola para auxiliar. Procure a ajuda desse policial que está ali dentro. Ele tem a função ali de apaziguar, de orientar, para que tudo isso possa acalmar. Nós não podemos perder vidas. Em relação à orientação, será que isso também poderia ser tratado de uma forma pedagógica? Hoje o Núcleo Regional já faz isso, traz esse tipo de situação. A gente sabe que talvez pode fomentar um pouco, trazendo esse assunto para as salas de aula, mas talvez orientar de uma forma pedagógica também não estaria ajudando a evitar esse tipo de situação? Como é que é a realidade hoje das escolas estaduais? Você utiliza uma palavra muito certa, realidade. Cada gestor, e nós temos os gestores das escolas, são gestores muito competentes e têm um olhar muito importante, porque conhece a família, conhece a realidade de cada escola. E ele já tem uma linguagem para falar com essas crianças e também com esses professores. E a gente, quando está dentro do espaço escolar, a gente já sabe que tipo de ação. Talvez
alguns preferem trazer um psicólogo, alguém, um policial, para fazer uma palestra, até o promotor. Nós temos um promotor aqui, que é o promotor Marcelo, que ele fala muito bem orientando as crianças. Ou também o próprio professor se utiliza da aula dele para orientar, mostrar os vídeos e falar claramente. Hoje a internet está à mão de todo adolescente. Todo adolescente traz aqui na palma da mão, né? Talvez nem traga tanto o livro, mas traga o celular. Muitos pesquisam tudo pelo Google, né? Então, o vídeo está muito claro ali. Então, o próprio professor pode pedir para o aluno, dentro da sala, parar. Às vezes você fala, eu vou perder ali 15 minutinhos da minha aula. Não. É uma ação pedagógica que você vai orientar o seu aluno para você parar, observar e ver que é saudável você cuidar da vida, né? Cuidar da ação, ajudar um colega. Por que será que esse aluno está se envolvendo nisso? Né? O que é que está levando um aluno a ter esse tipo de atitude que a gente está vendo é muito agressivo e é perigoso. Em relação, se uma situação como essa, por exemplo, acontecer em uma escola, a escola ela pode ser responsabilizada também nesse tipo de situação? É tão complicado isso, porque a gente precisa analisar todos os casos, né? O porquê que isso acontece. Se isso acontece ali dentro, no pátio escolar, né? No momento onde o aluno está no horário de intervalo. A criança, a partir do momento que entrou dentro da escola, ela, claro, é nossa responsabilidade, né? Responsabilidade minha, do gestor, dos professores, de todo mundo. Mas é tão difícil a gente dominar tudo isso. São jovens. Então, às vezes, fica um peso, né, muito forte nos ombros somente do educador. Porque é por isso que é importante a prevenção. Porque dentro da escola, às vezes, um simples tropeçar, a criança pode quebrar o braço, né? Sem pensar nisso, sem procurar uma ação. Imagina assim, dessa forma, a gente não consegue. Tem escolas que nós temos mais de 1000 alunos. Por isso que a orientação precisa começar de casa. Exatamente. Esse é o dever de casa. Exatamente. Começar pelos pais, orientar esses alunos. É isso? É. Qual é, então, o recado que você deixa, Jéssica, como diretor, enfim, também como mãe, para esses pais? Qual é a orientação? Eu faço um apelo aos pais. O apelo que eu faço, eu sou mãe também, meus filhos já estão crescidos, mas 20 anos de sala de aula, 7 anos na gestão de uma escola e agora na função, né, nessa função que eu ocupo. Mas o apelo que eu faço é que os pais observem a bolsa dos alunos, dos filhos. Vai sair de casa, não custa nada, isso é amor. Olhar o que o filho está levando. Se tem algum objeto cortante, o que é que tem ali dentro da bolsa, além do material escolar. Nada que é além do material escolar, que é lápis, borracha, caneta, livro, né? Precisa ir para a escola. Isso, tudo que é resto, né? Pode ficar em casa. Então, observe, isso é amar. E olhar nos olhos da criança, olhar nos olhos do adolescente e orientar. Fale, meu filho, amar é imprescindível. E o amor vai até você não tocar, não brincar, não empurrar, não participe, oriente. A voz do pai e da mãe sobre a vida de um filho tem uma ação tremenda sobre a vida da criança. Então, o filho vai ouvir e o filho certamente vai se afastar. Essa brincadeira não é saudável, essa brincadeira pode levar à morte. E é importantíssimo a orientação materna e paterna. Tá certo. Jéssica, quero muito agradecer a sua participação aqui no Jornal Tarobá. Muito obrigada e um bom trabalho para vocês. Obrigada.